né? E eu falei, hey, fique em paz, porque realmente é no processo, é no caminho que a gente vai aprendendo, se desenvolvendo e criando essa segurança. Por isso também eu acho que o mais importante é nós sermos as nossas primeiras clientes. Porque sem muito conhecimento técnico, mas pela experiência, isso faz com que a gente consiga trazer informações valiosíssimas para as nossas clientes através da nossa percepção com a utilização dos produtos, Sim. né? Então, E isso aí é eu muito legal. quero começar fazendo esse balizamento, né? Seja bem-vinda, Carol, você que nos está assistindo gravado. Esse pode ser um grande ponto positivo, mas também um grande desafio do nosso negócio. Ao mesmo tempo que acessar informações acerca do produto vai nos encher de informações técnicas, capacitação e, consequentemente, mais confiança para falar do produto, para falar dos benefícios, para orientar e indicar um protocolo correto. E isso com certeza vai afetar os nossos resultados, né? Porque quanto mais segurança eu tenho, quanto mais confiabilidade eu transmito, quanto mais argumento eu tenho, mais autoridade também eu transmito para as pessoas, né? A Carol também tá lá, ó, cuidando de tudo e tá tudo certo, gente. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser um grande ponto positivo, é um grande desafio para nós também. É o nosso calcanhar de Aquiles em alguns aspectos. Porque eu percebo que isso também faz com que a gente. Gente, uma consultora da Mary Kay. Ela não precisa saber nada do negócio. Ela abre, imagina a cena. Você pega uma caixa recheada de produtos, você é nova consultora e você abre essa caixa em meio ali às suas tias, amigas, primas, num almoço de domingo. O que que acontece? Você vai vender. E isso, infelizmente, faz com que a maioria das consultoras se acomodem no raso do negócio. Porque aí você vende, mas você vende até certo ponto. Porque chega uma hora que você enfiou o produto em todo mundo que tá ali perto de você, mas você não sabe como captar novos contatos. Você nunca assistiu um treinamento, aí você não sabe nem que existe um perfil do cliente para ser preenchido, para te ajudar ali como ferramenta que já conduz naturalmente para captação de novos contatos. E aí as consultoras não sabem vender protocolos completos e mais específicos. Por quê? Porque a gente até usa muito essa frase, né? Que o produto se vende. E é verdade, em partes, né? Porque você abriu a boca e falou que a consultora da Marquei, gente, as pessoas sabem que é o quê? Produto de qualidade, produto que entrega resultado. Mas a capacitação por trás disso é o que vai fazer você se diferenciar. Consultoras de beleza tem inúmeras por aí. Eu com certeza, gente, eu não precisaria registrar, mas em 18 anos de companhia, a frase que eu mais escuto é: Lorena, você ainda vende Mary Kay? Porque a maioria das pessoas conhece uma ex-consultora. E essa ex-consultora, gente, não deu errado porque o produto é ruim ou porque o negócio não funciona. Porque ele funciona para mim e para mulheres ao redor do mundo inteiro. Mas o diferencial entre o meu negócio e o da Letícia, o meu negócio da Carol, o meu negócio da Renata, da Márcia, da Jênifa, da Mônica, da Kíssila, da Ana, das lindezas todas que estão aqui, e o diferencial do nosso negócio com o resto das consultoras, somos nós. Então, quando eu me disponho a aprender, a avançar, eu sou a grande ferramenta do meu negócio, porque, gente, o gel de limpeza 4 em 1 é o mesmo, meu e da Letícia. Meu e da consultora que não assiste o treinamento. As oportunidades, o mês de março é o mesmo para todo mundo. Aí, nem todo mundo, né? Como a pessoa não se dedica, não se envolve, não sabe das inúmeras possibilidades, não sabe que existe uma carreira executiva, não sabe que no mês de março ela pode produzir muito mais, não sabe que existe uma forma diferente de fazer, além daquela forma formiguinha que a gente faz tradicionalmente no dia a dia, que são os eventos, por exemplo. Como essa pessoa não está envolvida, inteirada, capacitada, ela fica no raso do negócio. Ela enfia produto nessa meia dúzia de primas, amigas e tias lá do almoço de domingo. E depois de fazer isso 2, 3 vezes, ela está com os produtos em casa, sem saber para quem vender, sem saber como captar novos contatos,
sem saber como fazer para vender R$ 5.000 no mês. Na cabeça dela, gente, vender R$ 5.000 no mês é impossível. Mas porque ela não sabe quais as técnicas, as ferramentas, as formas de fazer isso. Então, que ao mesmo tempo, né, a gente começou, a gente entrou nesse assunto aqui porque a Lê falou de como é maravilhoso você ganhar enquanto aprende. Então, é isso que você tem que ter em mente. Sou nova consultora ou estou retomando o meu negócio. Você ganha enquanto aprende. Então, enquanto você está se capacitando, aprimorando, avançando no negócio, você já está ganhando algum dinheiro. Você já realiza alguma venda, você faz uma demonstração ali e não fica zerada, porque é impossível, né, gente, demonstrar o nosso produto ficar zerada. Porém, há como ir além, há como ganhar 2.000, 3.000 de renda extra, tem como ganhar mais de 5 dígitos em um ano. Só que aí você precisa se posicionar, vestir a skin aí, né? A camisa mesmo de empreendedora, não é nem de consultora de beleza apenas, né? De alguém que empreende na área da beleza e ir pra luta. Vou só para terminar aqui, Lê, vou te passar a palavra, só para vocês terem uma noção, gente. Até o dia 21/3, eu fiz aqui, né? Eu amo essas continhas, só para que vocês tenham uma noção. Até o dia 21/3, que foi sexta-feira passada, eu vendi, junto com algumas amigas e parceiras, eu vendi, junto com algumas amigas e parceiras, até o dia 21, R$ 18.022. Não, desculpa, 18.022,98 centavos. Com o meu time, certo? Desses 18.000, 16 eu vendi com o meu time e o resto não. Então vamos lá. Então, se eu vendi 16 com meu time, 8 foi meu, certo? Mas o que eu vendi sozinha pessoalmente já deu só a minha parte, R$ 9.940. Muito mais do que 40% desse valor é meu. Até porque, como eu fico antenada nas, nos programas da companhia, janeiro e fevereiro, gente. Não, desculpa, dezembro e janeiro eu tive 45% de desconto, fevereiro 48%. Ou seja, muito mais do que 40% nos últimos meses. Então, os produtos que eu vendi com certeza foi com uma margem de lucro aí bem bacana, bem legal. Com certeza, vários deles com mais de 100% de lucratividade, porque o meu objetivo, meu foco é muito grande hoje na promoção. Como é que pode a Lorena vender 18.000 e ter consultora que não consegue conceber fazer um pedido de R$ 3.000 em bases para vender nos próximos meses, sendo que é o produto que a gente mais vende? Criatura, pelo amor de Deus, R$ 3.200 dá 48 bases. Gente, se você vender aí, né, uma base por dia, isso vai dar pouco mais de um mês. Então, pelo amor de Deus, gente, nós estamos aqui não é só para falar de produto, é para falar de ampliar a sua visão. Posiciona, se posiciona. Lembra de eu falar? Eu comecei o ano nos treinamentos de planejamento, né? De janeiro, fevereiro, porque a gente sabe que existe essa crença em cima de janeiro e fevereiro. Quero falar para vocês que eu tive alguns dos meus melhores janeiros e fevereiros. A Letícia bateu recorde de produção junto com o time dela em janeiro e fevereiro. Se posiciona. Mês não tem temperamento, ano não tem temperamento. Ai, 2026 vai ser um ano bom ou ruim. É você quem decide isso. Então aproveita e decide agora, que é março, para chegar lá em dezembro e você tá comemorando grandes conquistas. Porque não existe mês ou ano bom ou ruim. É você que se posiciona e você provoca. Quando a gente fala de vendas, a gente provoca a venda. De acordo com o quê? Com o seu posicionamento, né, com a sua prática diária aí de buscar ferramentas e formas de vender e vender cada vez mais. E para vender mais, a gente sabe que capacitação é super importante, né? Então, fica aí esse recado, gente. 2026 é o ano do crescimento. E a partir de agora, né? Até aqui a gente falou muito de planejamento, de se posicionar. Já falamos bastante de vendas, formas de vender. Vamos falar agora de produtos, né? Início do ano eu tenho trazido para vocês que é essa hora também da gente fazer
recapitulada naquilo que são os assuntos mais importantes. Mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas que me chamou muita atenção como administradora é saber que eu tenho o suporte de uma multinacional. Que já se antecipa às necessidades do mercado e que já me dá algumas dicas, né? Porque, gente, grandes empresas, elas contratam grandes companhias, por exemplo, de pesquisa, de mercado. Então a Mary Kay já sabe quais são as tendências, gente, de 2028, né? 2027 não. Porque para 2027 ela já tinha que estar, né, produzindo produtos para serem lançados lá. Entende? Então a companhia está muito à nossa frente. Agora, claramente, no primeiro evento presencial que a Mary Kay do Brasil, o staff da Mary Kay fez no Brasil e que foi em Goiânia, a mensagem clara foi: invista na carreira. É ano de crescer na carreira. É ano de avançar na carreira. Então, agora vocês vão me ouvir falar muito de carreira. Porque quando diz respeito às vendas, a gente já tem uma cultura na nossa unidade, né? Qual que é a nossa cultura, gente? Protocolo 2000. Venda consultiva, fazer o básico bem feito e com constância, que é o que dá resultado. Então, se você ainda não entendeu do que eu tô falando, fica com a gente nos próximos encontros que você vai entender. Se você dedicar aí 10 horas semanais, você vai ter R$ 2.000 de lucro todos os meses. Por quê? Porque o nome disso é método. Né? E eu comecei um dos últimos treinamentos falando que quem tem método não tem medo, consultora bem treinada não tem medo de nada. Então fica comigo, porque o meu papel é ser sua mentora e te ensinar a tirar desse negócio uma renda de mais de 5 dígitos a partir daqui para um ano, dentro de um ano. Mas para isso você precisa se posicionar, você precisa se dedicar, você precisa agir, né? Vestir a skin aí de empreendedora, como eu disse, e começar a colocar em prática o básico bem feito, né? Porque é muito simples, não é difícil, mas é preciso que você desenvolva algumas habilidades, como, por exemplo, a constância, a resiliência, né? E se colocar sempre à disposição de avançar. Gente, eu, como diretora há mais de 18 anos, sou aquela piolinho de treinamento, né? Mas eu vou falar do meu grande diferencial. Eu tenho muita facilidade de aprender algo hoje que faça sentido para mim colocar em prática a partir da próxima semana. A Letícia deve ter percebido isso já, né? Eu tenho uma mentora que nos direciona aqui como diretoras, eu tenho uma mentora e eu assisto o treinamento dela. Gente, eu não demoro para colocar em prática aquilo que ela, né, que faz sentido para mim. E aí eu sou consistente, eu sou constante naquela estratégia e em algum momento, gente, sabe o que que isso vai trazer? Resultado. Não tem como dar errado, não tem como ser o contrário disso, porque isso é até bíblico, e eu falei disso hoje à tarde, né? Para algumas consultoras aí que estavam aí comigo numa aula do Mulher que Prospera, um outro projeto maravilhoso, que depois a gente pode falar mais a respeito, para você participar, quem sabe, aí no próximo semestre, se você é de Goiânia. Mas é isso, é bíblico. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se você se dedica, se você se aprimora, se você executa aquilo que você aprendeu, não tem jeito de dar errado, porque isso é uma promessa de Deus de que vai funcionar. E aí, sem mais delongas, na semana passada, né, sabendo aí da necessidade, do interesse de várias de vocês, até porque nós temos muitas consultoras novinhas na nossa unidade e na nossa descendência nesse início do ano. Estou muito feliz com isso, sejam muito bem-vindas, né? Quero te dizer que, ó, você tem 3 meses para estar em experiência. Depois disso, é produzindo, né? É claro que é como a gente disse, nesses 3 meses você vai estar aprendendo, mas vai estar sendo remunerada por isso. Mas, à medida que você se aprimora, à medida que você se capacita, o retorno também melhora, né? Lê, você quer dar uma palavrinha? Queria só compartilhar que, por exemplo, às vezes as novas consultoras, em relação aos seus números, Lô, fiquem até assustadas, né? Mas uma coisa que eu acho que no nosso negócio a gente tem que ter é resiliência e que cada ano nós vamos passar por inúmeras adversidades. E não quer dizer que a Lorena está aí há 17 anos no mercado e que ela também não enfrente os desafios, mas é onde nós não nos deixamos abater, que abatidas nós ficamos, preocupadas nós também ficamos, mas nós não deixamos com que isso faça com que a gente chute o balde, né?
deixe para depois. Então, tô trazendo isso porque esse ano, normalmente, eu começo o mês de março já com agendas fechadas, já com quem eu tinha já em mente para atender, que era um hospital de olhos aqui de Uberlândia, que é mais de 140 mulheres, ficou para depois. Então, assim, às vezes a gente já está criando uma expectativa, eu já estava pensando até na minha pronta entrega, né, focada para essas ações que eu iria fazer. E aí vai ter coisas no caminho que a gente vai ter que se reestruturar, né? E para eu ter os resultados que eu preciso, às vezes eu vou ter que buscar trilhar um caminho diferente daquilo que eu já tinha em mente lá no mês passado. Só que uma coisa que a gente não pode se deixar, né, deixar para depois, é que o resultado do seu negócio, gente, só depende de você. É igual dieta, atividade física. Então, é assim, é constância, é todo dia. Então, até uma consultora falou assim: Lê, como que você consegue ter retorno em vendas nas ações? Porque ela faz muita ação, mas ela não tem venda, né? E aí eu falo muito essa questão de você oferecer um serviço, você mostrar que você não está ali só para vender, que você quer trazer um diferencial, que é literalmente dar a oportunidade do seu cliente conhecer e experimentar. Quantas não são as consultoras que não têm essa disposição de tirar os seus produtos para demonstrar? E esse é o primeiro passo, né? Literalmente aproveitar as oportunidades das promoções e tudo que está na promoção, trazer uma informação, né, Lô? Que a cada três que você vende, você pode tirar o seu para demonstrar, para você ter a demonstração que isso faz a diferença. Eu tenho consultoras que ficaram aí comigo vários anos, gente, e depois de 5, 6 anos de marquei para fazer um evento, precisava da Letícia levar toda a demonstração para que ela tivesse condição de vender a pronta entrega dela. Não é por aí. Se você realmente tem essa visão empreendedora, quer fazer desse negócio um negócio, você tem que começar a investir, ter essa disposição de investir no seu negócio, saber que nem tudo vai ser só lucratividade, que você vai ter que começar a ter essa visão de reinvestimento, de capital de giro, de poupar, né, para que você realmente, em uma oportunidade, possa investir mais naqueles produtos que estão na promoção. E uma coisa, quando a gente começa vendendo para todo mundo. E aí hoje eu estava trazendo isso para Renata, da necessidade de oferecer algo, a demonstração, porque isso conecta a sua cliente com você, não só com o produto. Porque senão, se ela se conectar só com o produto, ela vai comprar com qualquer pessoa que tiver disponível com o produto à pronta entrega ali para vender. Eu tô com uma cliente que eu vendi esse final de semana 500 e poucos reais para ela e no trabalho dela, um colega de trabalho começou a vender Merkei e ela ligou para mim e falou: Lê, até tem um moço que começou até a vender Merkei aqui no meu trabalho, mas eu falei: deixa eu ligar para Letícia, ela tá conectada comigo, não é só com o produto. Ela Isso é quer o muito produto, importante. mas é através da Letícia que ela vai ter esse acesso. Então, a necessidade de você entender o porquê que nós temos no nosso negócio a regra de ouro. Porque eu, enquanto Letícia, a partir do momento que eu prestei uma consultoria, eu quero que essa cliente, quando for repor esse produto, reponha comigo, não com a fulana, ciclana e beltrana, né? Olê, e essa sua fala se conecta com aquilo que a gente falou, né? Por muito tempo, a gente às vezes usa essa frase que o produto vende sozinho. E ele vende sozinho até certo ponto, gente. Mas se você quer sair da rasura, se você quer sair da mediocridade, quer estar na média, se você quer estar acima da média, você precisa plantar, você precisa se capacitar. E o estudo faz parte disso, né? Então, aí a gente acha que não precisa estudar sobre vendas. Precisa sim, sabe? Estudar sobre o nosso método. Tudo isso vai fazer de você, né? Vai criando ali o seu diferencial. E eu quero Eu falei aproveitar. Eu falei com as minhas consultoras sabem disso e eu falo, trago essa fala para me conectar com o meu cliente. Toda vez para trazer a regra de ouro, né? Eu pergunto, você já tem uma consultora Mary Kay que te atende? Se a cliente fala assim, ah, eu já tenho. Primeira coisa que eu faço, ah, como que ela chama?
Aí, por exemplo, a Maria, eu falei assim, ah, e a Maria já te deixou por dentro que esse mês a nossa base está na promoção? Gente, tem consultora que nem sabe o nome da consultora. Tem cliente que a gente aborda, pessoas que a gente aborda que nem sabe o nome da consultora. Ah, eu tenho uma menina que vai lá no meu trabalho. Essa menina é a menina. Se a Letícia fizer um diferencial, aí como eu me apresento? Se ela fala, não, não tem uma consultora, eu falo, prazer. Letícia Lemes, uma consultora para você chamar de sua. Por quê? Eu quero que ela se conecte com a Letícia. Eu quero que, além do produto, quando ela for repor aquele produto que ela não fica sem, ela lembre da Letícia. Então, o que que você tem feito para literalmente, a partir de alguns anos, e poder ter os mesmos resultados que nós temos hoje, e que as clientes entram em contato, né? E as vendas elas vão acontecendo às vezes numa semana que de forma assim inesperada. Que os clientes vão nos buscando para fazer reposição, por quê? Porque a gente conseguiu criar essa conexão com essas nossas clientes não só com o produto, mas com a nossa pessoa, né? Então isso é importante, porque se hoje você plantar de qualquer jeito, às vezes a semente ficou muito rasinha, passou um furacão, tirou a semente dali, entendeu? Aí vai vir uma que planta e que rega e que cuida, de repente os frutos vão vir para. É isso aí, gente. Vamos aproveitar, antes de eu começar com os slides aqui dos produtos, quem aí consegue abrir as câmeras para a gente registrar o nosso encontro? Alguém consegue? Não tem importância. Pode estar fazendo janta, cuidando de menino, do jeito que for. Isso mesmo. Joga o cabelo na Yara e vamos tirar essa foto. Quem mais? Ai, que linda, Giana. Alguém mais consegue aí? Jennifer. Ai, que bom. Um, dois, três, sorrisos. Congela no sorriso. Calma aí, ainda não. Peraí, peraí. Eu tiro outra, tem problema não. Abre a câmera aí. Quem que é que Tô falou peraí? tentando, eu não Ai, tô conseguindo abrir minha câmera. Peraí. A ah, não, Jennifer. Quem... Ai, nós vamos aguardar, Gê. Pode tentar aí. A gente quer você na nossa foto. Aê! Só tem que virar a câmera agora pra você. Aí. Um, dois, três e de sorrisos de novo. Nossa, todo mundo! Então aí. Aí, agora sim. Nossa, gente, que lindeza! Arrasaram, hein? Todo mundo de câmera aberta. Pronto, podem ficar à vontade. E eu vou compartilhar com vocês, então. Não foi planejada essa nossa introdução. Já se passaram quase 40 minutos. A Diri já tá aqui surtada. Já tô pensando, Jesus amado, vamos correr. Então, gente, vou compartilhar aqui com vocês os slides, né, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre produtos. Na semana passada, eu já dei uma introduzida maravilhosa. Se você não assistiu, tem o link do gravado, tá lá no YouTube, a nossa aula da semana passada. Opa, calma aí, não deu certo, gente. A hora que vocês verem, se vocês verem, por favor, aí, me sinaliza se estão vendo o PowerPoint, por favor, tá? De produtos. Compartilhei a tela de novo. Então, a gente já falou de pele, a gente já falou sobre. Tá vendo os produtos, meninas? O PowerPoint? Então tá. Então, a gente falou de pele, a gente falou um pouquinho sobre os resultados ali, né? Que apenas 20% dos sinais que a gente vê na nossa pele são processo natural de envelhecimento. Ou seja, a gente pode interferir nos outros 80%. É por isso que você vai encontrar mulheres maravilhosas de 50 anos que você fala, mentira! E aí você pega umas de 40 que já estão lá acabadinha, porque fuma, porque tem um estilo de vida, né, que não tá ok. A gente falou sobre alguns termos muito usados aqui na nossa área, como radicais livres, né? A gente falou um pouquinho aí sobre os raios UVA e UVB, como que eles agem na nossa pele. Nós falamos, inclusive, gente, sobre tipos de pele, como tratar aí da nossa pele, quais movimentos fazer em qual região em cada uma das regiões do rosto. A gente falou de pele seca, pele mista, pele oleosa, pele sensível, a gente falou de cada um dos tipos de pele.
E aí nós entramos nos nossos produtos. Eu quero, mais uma vez, eu quero fortemente te incentivar a conhecer as nossas ferramentas dentro do Em Sintonia, entre várias outras coisas, né? A gente tem agora a Universidade Mary Kay, que é incrível, é maravilhosa, gente. É uma formação em empreendedorismo completa e gratuita. Nós temos aí o Skin Analyzer, que para você novinha vai te ajudar a fazer um raio-x da pele da sua cliente e saber quais os produtos mais indicados. A gente tem a Biblioteca Mary Kay com materiais especiais aí sobre cada uma das categorias de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias. O Estúdio Mary Kay, que é para você parar de perder tempo fazendo uma fotinha meia boca dos produtos, porque a gente já tem lá, né, várias imagens e posts profissionais para sua comunicação com os seus clientes. E por fim aqui, né, que eu deixei por último, mas tá aí no meu coração, foi onde eu me embasei para fazer todo esse treinamento, a cartilha de cuidados faciais, gente, extremamente completa. Maravilhosa, falando de cada uma das nossas linhas, de cada um dos produtos. A gente entendeu como, a partir né, da interação ali com o cliente, indicar qual linha indicar. E aí nós falamos, né, muito acerca também da nossa linha TimeWise. A linha TimeWise 3D é o nosso arroz com feijão, né? É aquilo que a gente indica para a maior parte das nossas clientes, afinal de contas, a partir dos 20 aninhos a gente já pode usar a linha TimeWise. Bom, a pessoa não está usando nada, ela vai usar a TimeWise, certo? Se ela não tiver aí outra indicação, a partir dos 20 anos, TimeWise. E depois disso, gente, como que a gente aprimora a rotina de cuidados com a pele da nossa cliente, né? Fazendo as indicações corretas. E quando a gente aprimora, opa, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso. Quando a gente aprimora, nossa, gente, aí. Quando a gente aprimora a linha de cuidados com a pele da nossa cliente, você está aumentando a sua esteira de produtos. Então, uma das coisas que a Lê falou aqui, muito importante no comecinho, é que vai chegar um momento em que você vai imprimir menor esforço e vai continuar com os mesmos resultados. Como assim, Lorena? Se você trabalhar direitinho a sua base de clientes, vai chegar uma hora que você vai ter feito sessão de cuidados com a pele, a venda consultiva, a demonstração dos produtos, que é a nossa metodologia com a maior parte dessas mulheres, certo? Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer situações em que você vai, por exemplo, como na segunda-feira passada, acho que foi na segunda-feira passada, receber a mensagem de uma cliente, ó, isso mesmo, dia 15 de março, não, foi no domingo, né? E aí no dia 16, que se não me engano foi na segunda, eu fiz a entrega. Gente, no dia 15 de março, a Nica, minha cliente, né, antiga, que usa bege 120, porque no nome dela já aparece assim, ó, Nica, bege C 120, né? Me pediu o catálogo de produtos, eu enviei o catálogo de produtos e ela foi mandando assim, ó. Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Por quê? Porque o trabalho de base já havia sido feito. Resumo, os produtos dela ficaram em R$ 503, não sei se daqui vai dar para ver, mas ficou em R$ 503. Ali eu não sei se dá para ver, mas é que às vezes dê para ver, olha só. Comprovante de pagamento, domingão, R$ 503,20. É claro que com o maior carinho do planeta, eu deixei as minhas filhas na escola e fui eu mesma, na segunda-feira, fazer a entrega dos R$ 503 em produtos vendidos para ela na segunda. Então, gente, quando você faz um trabalho bem feito, o produto vai acabar e ela vai comprar de novo e de novo e de novo e de novo. Então, só que você precisa entender o seguinte: se você tem até 30 clientes na sua base de clientes, e entenda como cliente aquela pessoa que compra frequentemente com você. Não aquela, e não necessariamente R$ 500, tá, gente? Eu tenho uma clientona que compra comigo sempre o lápis de sobrancelha. Eu já citei ela aqui várias vezes, porque ela é uma cliente fiel do lápis de sobrancelha, que é um produto de R$ 30, né? Mas ela é minha cliente fiel. Ela compra base e o lápis de sobrancelha, mas o lápis de sobrancelha ela compra muito mais do que a base, gente. E aí, é isso, essa cliente que comprou sempre. Se você tem até 30 clientes na sua base,
70% da sua venda da semana tem que ser para gente nova, tem que ser para novas clientes. Mas 30% da sua venda vai ser para suas clientes de base. Quando você tem em torno ali de 80 clientes, aí vai ser 50-50. Minha meta é vender R$ 1.000 na semana. R$ 500 eu vou vender diluído na minha base de clientes. Os outros R$ 500 é para gente nova. E a partir de 100 clientes na sua base, é que você vai vender 70% da venda da semana para a base de clientes e 30% apenas para gente nova. Então você vai poder desacelerar um pouquinho, porque você já preparou a cama ali, né? Para você poder aí ter um dia a dia mais tranquilo, tá? Se você for inteligente, você já vai fazendo isso ao mesmo tempo em que você já está criando ali a sua base de consultoras. Você já vai construindo a sua base de clientes e montando o seu time, construindo a sua carreira executiva para que, de fato, dentro de algum tempo, você possa, quando necessário, desacelerar sem que o seu ganho seja diretamente afetado. Afinal de contas, eu posso dar uma desacelerada, ficar uma semana de férias com a minha família sem me preocupar. Porque a Jennifer não vai parar de vender porque a Lorena tá viajando. Não, a Jennifer tem os objetivos pessoais dela, para ela alcançar com as vendas dela, com a renda extra dela. Então, quando você tem essa visão de negócio escalável, você começa a fazer as duas coisas ao mesmo tempo: base de clientes e base de consultoras. E o número chave, o número mágico dos dois aqui é 100. 100 clientes fiéis. Inclusive, vai te ajudar a ter as 10 primeiras consultoras para você já avançar aí para a carreira executiva também. E sem consultoras no time, aí, meu bem, é correr para o abraço, que aí vem carro rosa e tudo mais, tá? Então, grava isso, né? Número 100 é o número de ouro da Mary Kay. Mas para isso, você precisa construir esse trabalho de base, tá? Que é o quê? Venda consultiva. Não tem outro caminho, gente, né? É o que faz, traz resultado. E Lô, aí, você mudou o slide? não, ainda tá no microdermo, tá vendo? Ah, tá, beleza. Eu Tá. achei que você. E Não, tá aí, tudo qual que é o certo. próximo passo depois do TimeWise 3D, gente? Kit microdermo abrasão, tá? Então, esse, gente, é o quarto procedimento não cirúrgico mais vendido nos Estados Unidos, né? Benefícios para a sua rotina de cuidados com a pele, ele já é um plus. Então, é para aquela cliente que tá usando o TimeWise, mas quer um extra, tá? Normalmente, eu indico ele para quem já tá usando o TimeWise avançado, ou vou dar um outro exemplo aqui. O problema nefrálgico daquela cliente, a maior dor dela é poros dilatados, por exemplo. Então, pode ser que por uma questão de recurso ali, ela não vai conseguir comprar o avançado, que são os 5 produtos da TimeWise, mais o microdermo. Então, nesse caso, eu às vezes indico para ela pelo menos o kit básico, que é gel de limpeza e hidratante e microdermo, entende? Então, a gente precisa começar a entender mais sobre os produtos para a gente também poder fazer a orientação correta, adequada, porque o seu papel como consultora de beleza é entender a dor da cliente e qual o melhor cenário, qual a melhor solução dentro daquilo que o bolso dela comporta, dentro daquilo que o bolso dela consegue pagar. Simples assim, tá? Bom, então vamos lá, gente. Bom, qual que é todos os dias, né? A nossa pele ela se renova constantemente, de duas formas, ou naturalmente, ou com a nossa ajudinha. Depois vocês procurem lá no Google a tabelinha que indica em quantos dias acontece uma renovação completa da nossa pele. À medida que a gente envelhece, essa renovação celular, gente, ela passa a ser muito mais lenta, né? Muito mais demorada. E isso vai afetar aquilo que a gente vê na nossa pele. Então, o peeling de cristais, ele vem para dar essa ajudinha na renovação celular. Porque se a pele não está renovada, a gente vai ter acúmulo de células mortas, então a pele vai ficar opaca, vai ficar aquela pele sem vida, sem viço. A gente vai ter acúmulo de sebo, de sujeira mesmo. A gente vai ter os poros, né? Entupidos, com oleosidade, com cravos, com acne. A gente vai ter isso vai dificultar a penetração dos produtos, vai diminuir a uniformidade e a luminosidade na pele. E a pele, quando ela, né, vai ficando com uma renovação celular muito lenta, ela pode inflamar, apresentar manchas e envelhecimento.
Então, por que que a gente deve usar os esfoliantes, gente? Porque ele estimula a produção de células novas. Ele retira as células mortas e a sujeirinha da pele, aumenta a penetração dessa forma dos outros produtos, então ele prepara a sua pele para receber os demais produtos, como clareadores, rejuvenescedores, vitaminas, e ele aumenta a circulação sanguínea. Quem aqui já fez lábios de seda na cliente, ela falou assim: Nossa, meu lábio tá formigando. Aí parece que ficou até meio inchadinho. É porque aumenta essa circulação sanguínea, tá? Naquela região que foi esfoliada. Então, renovar a pele, gente, só traz benefícios. E quem deve fazer isso, gente? Quem quer manter uma pele bonita, luminosa e uniforme. Quem quer ter os poros, gente, eu tenho muita dificuldade com essa palavra, poros fechados, tá? Esse treinamento ele é oficial da companhia, mas ter os poros, minimizar os poros dilatados, porque os poros eles jamais vão ficar fechadinhos. A gente precisa deles abertos para fazer, inclusive, né, aquilo que a gente já sabe que é regular a temperatura do nosso corpo através, por exemplo, da transpiração, né? Quem tem acne, quem tem manchas, quem quer um rejuvenescimento, quem usa muita maquiagem, gente, a maquiagem vai acumulando ali na pele, fuligem, poluição, tudo isso vai ficando na nossa pele. Quem tem os pelos encravados é maravilhoso. Microdermabrasão é um produto muito vendido para homens que se barbeiam com frequência. Quem mora em locais poluídos e, claro, quem quer potencializar os resultados do skincare. Ou seja, gente, todo mundo, né? Mas a gente tem que ter cuidado em alguns casos específicos. Por exemplo, pessoas que relatam ter pele sensível, pele com melasma, né? Não é em todo caso que a gente indica o uso do microdermabrasão. A gente tem, para casos com melasma, outras opções. Peles muito secas. As peles secas, gente, normalmente elas ficam sensibilizadas, então a gente tem que ter cuidado. Peles com feridas ou com acne, principalmente aquela acne purulenta, né? Aquela acne irritada, infeccionada, inflamada. A gente não pode, gente, esfoliar essa acne, tá? Outra coisa, gente, a gente tem que ter alguns cuidados com o tempo de esfoliação. Então, hoje eu indico o seguinte, gente: comprou o kit microdermabrasão, vai fazer a esfoliação a cada 3 dias. É um intervalo mínimo de 3 dias, tá? Então, usei hoje, que é terça-feira. Eu tenho ele em casa, eu vou ficar quarta, quinta e sexta sem usar. Sábado eu posso usar de novo, e assim sucessivamente. Mas é aí que entra o nosso papel, gente. Se é uma pele sensível, se é uma pele, né, que a pessoa já te alegou que ela tem algumas irritabilidades com mais frequência, algumas alergias. Aí a gente vai usar de forma mais esporádica, uma vez a cada 15 dias, porque já fez o teste numa pequena região, viu que não teve nenhuma hipersensibilidade, gostou da ideia do produto, quer usar, né? As pessoas amam o quê, gente? O toque da pele depois dele. A sensação é incrível. Né? A maioria fala o quê, gente? Qual que é o relato que a gente mais ouve? Meu Deus, minha pele ficou parecendo bundinha de neném. É o que eu mais ouço, né? Então as pessoas gostam muito, se apaixonam de fato por esse produto. E aí, a gente pode sim vender, mas é importante que você acompanhe a sua cliente para ir fazendo os ajustes necessários. Às vezes, ela é uma pessoa que vai usar uma vez na semana, e acompanhando você vai ver que às vezes não, vamos deixar a cada 15 dias, entende? Então, cuidado com a força, com a pressão da esfoliação. Quando a gente vai fazer a demonstração desse produto, a gente precisa estar ali junto, acompanhando. Indicar, por exemplo, o que que nossas clientes querem? Gente, dicas de como cuidar da pele. Ela sabe que ela tem que lavar, esfoliar, tonificar, hidratar. A maioria sabe que tem que fazer isso todo dia, gente. Hoje em dia, isso já é quase que um senso comum. Porém, elas não sabem como fazer isso. Então, você vai recheá-la de dicas. Como, por exemplo, ensinar para elas que o indicador é o dedo da força, é o dedo da pressão. A gente evita ele na pele. Você até pode distribuir os produtos com ele, mas na hora de manipular a pele, vai ser com os dedos mais leves da mão. Então eu faço uma piadinha. Quem me acompanha nos eventos, gente, a mulherada até grava minhas falas, né?
Que é o quê? Eu brinco com elas, eu falo assim, olha, eu vou fazer uma piadinha, que é pra hora que você estiver lá na sua casa cuidando da sua pele, você não esquecer de mim. Esses dois dedinhos você vai deixar apenas pra contar dinheiro. Aí todo mundo começa a rir, né? Normalmente quando eu tô nas empresas, elas começam a falar do quanto elas ganham bem lá, né? Só que não. E aí você fala assim, é o seguinte, esses dois você deixa só pra contar dinheiro. Segura aí o indicador. Então, ó, tá vendo os outros três dedinhos que restou? É com eles que você vai levemente massagear o rosto. Evitar, por exemplo, a área dos olhos, porque essa região, gente, ela é muito fininha, ela não tem glândula sebácea, ela não precisa de uma esfoliação profunda, ok? Então a gente vai ter que orientá-las quanto à força e à pressão da esfoliação, quanto à frequência, redobrar a orientação de hidratação após o uso do microdermabrasão, tá? E aí, grávida, lactante, homem, adolescente, também pode? Todos eles podem, gente. Porém, principalmente no caso das grávidas e lactantes, elas podem tudo mediante autorização do seu médico, ok? Mas assim, de antemão quero dizer para vocês, enquanto consultoras, fiquem tranquilas. Se a sua cliente ela está gestante ou ela está amamentando e ela comprar Time-Wise 3D, microdermabrasão, tudo isso são produtos cujos veículos, o transporte que leva as substâncias até a nossa célula, não entra em contato com a corrente sanguínea. Pode falar para ela ficar tranquila. Aí, quando a gente parte para produtos, por exemplo, que tem ácido na sua composição, aí a gente já precisa ser mais cautelosa. E aí a gente não tá falando nem de Time-Wise 3D, nem de microdermabrasão, ok? São outros produtos. Mas todos eles podem usar, todos esses públicos podem usar, tá? Mas com cautela. Os adolescentes, vai depender muito ali da idade, do tipo de pele, né? Se é um adolescente com acne purulenta, não é esse o tratamento que a gente vai indicar nesse momento. A gente vai tratar, às vezes, com uma máscara. Porque entenda, gente, as máscaras fazem o mesmo processo do esfoliante. Né? E a gente tem outros esfoliantes, inclusive na Mary Kay, que são esfoliantes químicos, né? Aqui, o que que a gente tem? O microdermobrasão é um esfoliante físico, é pelo atrito que a gente vai esfoliar a pele. Então, esses produtos que têm mesmo objetivo, a gente não vai usar ao mesmo tempo. A gente vai optar por um ou por outro. E, de novo, não tem produto ruim. Ah, e qual é o melhor, Lorena? Depende. Depende da sua pele, do seu momento, do seu objetivo, né? Então, por exemplo, o adolescente com acne purulenta, microderma é ruim? Não, ele é maravilhoso, mas é indicado para esse adolescente? Agora não. Agora a gente vai tratar ele às vezes com uma máscara detox, por exemplo, que também vai refinar a pele, mas ao mesmo tempo vai estar sendo depurativo para aquela pele. Então, de novo, não tem produto bom ou ruim, né? Não tem produto melhor, depende, tem produto mais adequado naquele momento para aquela pessoa, com aquele objetivo, entende? Com aquele cenário. Então a gente tem que olhar todas essas variantes, ok? Bom, então o que que é, gente, de fato ali? Ó, quais os objetivos, né, que o peeling de cristais faz, né? Todo mundo aqui com certeza já ouviu falar do peeling de cristais, que é feito lá no dermatologista. Ele uniformiza a pele, ele clareia, ele reduz os poros dilatados. Olha o tanto que ficou mais adequado aqui, né, gente? Não fecha poros, mas reduz os poros, a aparência dos poros. Reduz linhas finas, reduz acne, porque tudo é acne, gente. Espinha e cravo é tudo acne. Mas uma espinha purulenta a gente não esfolia. O cravo a gente esfolia, né? Então, reduz a acne e cravos. Deixa a pele macia e viçosa, tá? Então, esse é o peeling que é feito lá no dermatologista. E ele é feito com essa canetinha, que vai fazendo uma sucção e é como se ela também jogasse ali esse cristal de alumínio na pele. Tá? É como se ele fosse jogando essa canetinha, vai jogando. Tem jatos de cristal de alumínio que vai promovendo a esfoliação, tá? Então, esse pó solta cristais de alumínio. E sabe onde tem esses cristais de alumínio, gente? No microdermabrasão, tá? Então, o nosso kit microdermabrasão, ele usa a mesma substância do peeling de cristais. É o cristal de alumínio, tá? O mesmo que é usado lá pelo seu dermato. Por isso, gente, que o custo-benefício dele é incrível.
incrível, incrível, né? Eu confesso, normalmente, quando aproxima-se a aula, eu até faço uma pesquisa, mas eu não fiz dessa vez. Eu preciso até dar uma sondada para saber quanto está custando, em média, um peeling de cristais hoje no mercado como um todo, né? Se alguém aí tiver chat GPT e quiser fazer essa pergunta, pede para o chat atuar agora, né, como um profissional na área de pele e fazer uma busca, assim, consistente por aquilo que há de mais atual nos preços de peelings de cristais oferecidos no mercado como um todo, para a gente ter uma noção do valor de uma sessão de peeling de cristais hoje, tá? Então, quanto mais informações você der para o chat, mais assertivo vai ser a resposta dele. Por isso que eu fiz uma pergunta tão completa aí. Só para a gente ter uma noção, gente, o nosso peeling custa R$ 221,90, mas ele dura em torno de 11 meses, gente. É muito tempo, tá? Então, a gente vai fazer o comparativo aí já já com aquela respostinha que o chat trouxer, tá bom? Bom, então esse é o kit microdermabrasão no geral. O primeiro kit que a gente já inclui aí na rotina de cuidados com a pele depois do kit Time Wise 3D, tá bom? Bom, e aí, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre os nossos sérums, sobre os nossos boosters. Ah, aqui, eu acho que, não sei se ficou faltando mesmo, gente. Não, a gente vai começar a falar dos boosters. Mas super importante é você entender sobre o kit microdermabrasão como um todo. O kit microdermabrasão ele é composto do passo um, que é o esfoliante, e o passo 2, que é um sérum restaurador, que é composto por um triplo chá patenteado, exclusivo da Mary Kay, que tem, entre outras coisas, calmante, cicatrizante, que vão minimizar aquilo que a gente não vê a olho nu, que são algumas ranhuras que o passo um vai promover na nossa pele. Então, esse sérum, ele não é hidratante. É um sérum, sérum é de soro, gente. E esse soro tem calmante e cicatrizante. E sempre que você fizer a esfoliação, você vai restaurar a pele com o passo 2, tá? Dá aperta o pump até o final, aquela quantidade de produto que sair, você vai distribuir testa, nariz, bochechas e queixo, e como a gente já sabe, espalhar de dentro para fora, de baixo para cima em todo o rostinho, ok? E aí, Lê, compartilha conosco. A faixa de preço atual por sessão é de 150 a 350, uma média nacional. Em clínicas mais sofisticadas, com protocolos mais completos, pode chegar até R$ 500 quando inclui hidratação profunda, máscara calmante, LED ou ativos específicos. Olha isso, gente. Vamos colocar uma média baixa, então, de R$ 200. Nem os 150 e nem os 350 que ele falou no geral da média Brasil. Vamos supor, vamos jogar R$ 200, gente, para uma sessão. Aqui a nossa cliente paga R$ 221,90 para usar durante 11 meses, de acordo com a sua necessidade. Olha que Easy. incrível isso, gente. É importante a Não é gente para ter essa entrar, noção de valores, de porque preço também, para que a gente possa se posicionar. Porque senão a cliente fala que é caro, você já esmureceu do outro lado, você já derreteu na cadeira, você não sabe o que responder. Então é importante que a gente entenda a potência, a qualidade, a entrega dos nossos produtos e, claro, né, o que o mercado está cobrando aí como um todo. Bom, então vamos lá, gente. Qual que é a diferença entre sérum e booster, né? A gente acabou de falar, por exemplo, do sérum, que é o passo 2 do kit microdermabrasão. A gente vai avançar, gente, mais meia horinha, tá? Vão ser agora mais 28 minutinhos de treinamento. A gente para onde for necessário. A gente sabe que nós temos aí um portfólio bem extenso, bem denso, né? Bem completo de cuidados com a pele. Então, às vezes, a gente não vai esgotar todas as possibilidades de produtos hoje e tá tudo bem. A gente segue nesse passo a passo aí, nesse processo, aprendendo cada vez mais sobre os nossos produtos, tá? Então, vamos lá, gente. Os sérums, eles vão o quê? Oferecer benefícios amplos e avançados com uma combinação de ingredientes chaves. São produtos bem fluidos também, viu, gente? Bem leves, assim como os boosters. Agora, o booster, ele oferece benefícios focados com alta concentração, alta dose de ingredientes potentes.
Ambos os produtos podem ajudar a melhorar a aparência geral da sua pele em qualquer idade, tá? Porém, gente, vocês entenderam que o booster é um soco na boca do estômago, assim, de entrega de ativos, né, em um único produto. Então, o que que eles vão fazer, gente? Potencializar o resultado da nossa rotina de cuidados. É para ser incluído de acordo com cada necessidade específica da sua cliente, né? De acordo com cada necessidade individual. E a gente começa a ter resultados visíveis em 4 semanas, tá? E aí, gente, como estudar, escolher o booster ideal? Questione-se qual o principal ponto de atenção que você deseja melhorar em sua pele. Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nossa cliente. A combinação ela deve ser usada de forma individual, aplicando primeiro o de maior necessidade, seguido do próximo escolhido. Ou seja, a gente pode também fazer combinações entre os boosters, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a partir de agora. Então, a princípio, é importante que você entenda que nós temos 4 boosters. Eles são da linha Clinical Solutions. E os boosters, eles se enquadram na categoria de dermocosméticos, tá? Assim como a nossa base. Gente, não é da boca pra fora. Meu bem, entenda. Nós estamos falando sobre isso porque a Anvisa liberou a nossa base como sendo uma categoria de dermocosméticos. Então não é a Lorena que tá falando que ela é dermocosmético, não é a Letícia que tá falando, não é nem a Mary Kay. Meu bem, é a Anvisa que colocou a base na categoria de dermocosméticos. Gente, nós temos os cosméticos e nós temos os dermocosméticos. São produtos que entregam resultado. A base vai estar tratando a pele da sua cliente, a sua pele, enquanto te maqueia. É isso que ela faz. Ela entrega resultado. E aqui nós temos dentro da nossa linha, nós trabalhamos com cosméticos, ok? Só que dentro da linha da Mary Kay nós temos alguns dermocosméticos, que são produtos feitos a partir de um grau de pureza das suas substâncias muito alto. Dentro desses dermocosméticos, a gente tem a nossa base, a gente tem os boosters e agora 2 produtos incríveis da linha Clinical Solutions também, um deles lançado esse mês, que eu não vou nem me atrever a falar dele hoje, porque não vai dar tempo, mas eu confesso que eu também preciso estudar mais sobre ele. Se você tiver a oportunidade de ir a um Pink Day próximo da sua região, gente, a Mary Kay trouxe uma especialista em pele para falar desse produto. O que tem de foto no meu celular desse produto, porque eu acho que nem no site da Mary Kay ainda não tem um treinamento como esse, que foi dado no Pink Day a respeito do retinol. Gente, é maravilhoso. Mas a gente vai deixar isso pra frente, até porque, vamos caminhando comigo? Tem que usar a Time Wise. E aí, depois da Time Wise, pode ser que a gente inclua um microdermo, ou pode ser que a gente já parta aí para os boosters de acordo com a queixa, com a dor da sua cliente. Uma forma muito simples, gente, de descobrir isso é no final da sessão de cuidados com a pele, perguntar para ela: Letícia, se nós pudéssemos hoje, como num passe de mágica, melhorar um aspecto. Gente, a palavra é sempre essa, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem aquela cliente que você vai olhar pra ela e falar assim: Letícia do céu, que olheira é essa, minha filha? Vamos cuidar disso e tá tudo bem. Ela não vai se ofender com isso. Agora tem aquela cliente que se você fizer isso, ela vai falar assim, ela não vai te falar na hora, mas ela nunca mais vai te atender. Ela nunca mais vai te receber na casa dela, porque ela ficou doída com aquilo, principalmente se aquilo for a dor dela. Outra coisa, eu não posso olhar pra Letícia e falar: Lê, então, é o seguinte, eu vi que você tá com uma olheira horrível. Nós vamos começar pela olheira, porque não dá nem pra. Não, vamos, tem que ser olheira. Vamos tratar essa olheira e tal. Gente, ela não tá nem aí pra olheira. Ela nem tinha percebido que tinha olheira. Vou falar uma coisa pra vocês, nem eu sabia que eu tinha olheira. Meu marido um dia olhou pra mim e falou assim: Meu bem, vou falar a real aqui. Amor, você vai menstruar? Eu falei: Uai, vou. Como você sabe? Pensei, tá contando meus remedinhos agora? E ele falou: Não, porque você tá com muita olheira hoje. Gente, eu nunca tinha me observado, eu nunca tinha observado que em períodos pré-menstruais eu ficava com olheira, porque no geral eu quase não tenho olheira. Mas no período pré-menstrual eu tenho. Eu nunca tinha nem percebido isso. Nem ligo pra olheira. Entende, gente? Então não é o que te incomoda,
não é o que tá saltando aos seus olhos, é a dor da cliente. E às vezes ela tá de fato com uma olheira aqui, ó, no meio da face, mas o que tá incomodando ela é a espinhazinha que não vinha mais e agora tá aparecendo, porque ela tá em alguma mudança hormonal lá. Ou é aquela linha de expressão sutil que você nem tinha visto. Então, é sempre perguntar para a cliente o que que ela gostaria de melhorar na pele dela. Então, Lê, de tudo que a gente conheceu e experimentou hoje, tem se nós pudéssemos melhorar um aspecto da sua pele, como se num passe de mágicas hoje, qual seria? Ela vai te falar aquilo que mais incomoda, né? E aí a gente vai ter algumas opções. Quando a gente fala de booster, a gente vai começar por eles. Nós temos 4 boosters. O primeiro deles, gente, pra mim, assim, ele é incrível. É o de vitamina C e mais resveratrol. Então, gente, nós já temos resveratrol em toda a nossa linha Time Wise 3D, mas aqui lembra, é uma entrega de quê? De ativos potentes em doses, olha só, os boosters oferecem benefícios focados com altas doses de ingredientes potentes. Então, a gente está falando de uma entrega muito maior. Gente, a gente tem aqui redução de rugas com a vitamina C e o resveratrol. Então, a vitamina C, ela é um potente antioxidante por sua capacidade de combater os sinais visíveis de envelhecimento da pele. E a gente tem o resveratrol, que é também um potente antioxidante que combate os sinais visíveis de envelhecimento na pele, mas também protegem a pele contra os fotodanos que podem contribuir para as linhas finas e rugas. É como se eu costumo brincar assim, depois de um tempo, o que que eu tenho percebido? Sabe aquela dieta de gaveta que os nutricionistas usavam antigamente? Aquela dieta de 1.200 calorias que todo nutricionista ok, de plano de saúde, pegava e te entregava? Hoje, fazendo essa comparação para dermatologia, é o seguinte: um dermato ok vai te indicar para sua rotina de cuidados com a pele um produto de limpeza, um produto de hidratação, um produto de proteção e uma vitamina C. Não tem como viver sem isso. Então, a vitamina C é como se fosse, ela já faz parte desse protocolo basicão, arroz com feijão aí do dia a dia de uma pessoa que quer cuidar minimamente da pele. Então, gente, isso aqui tem que ser oferecido por nós o tempo todo. E eu quero compartilhar com vocês que eu tenho uma dermato maravilhosa que descobriu uma questão de pele importante do meu marido anos atrás. Ela é incrível, ela é professora. Meu marido precisou passar por 5 dermatologistas para encontrar, né, para ter um diagnóstico, e ela foi a pessoa que fez isso. E então ela é aquela pessoa muito correta, muito ética, e que você chega no consultório dela e ela não quer só te vender procedimentos estéticos, porque o foco dela é o quê? Saúde da pele, né? Ela trabalha com doenças de pele, que é muito difícil a gente encontrar hoje também, porque a gente sabe que os procedimentos estéticos, gente, eles dão um retorno financeiro incrível. Então, os dermatologistas têm migrado muito para essa área, mas aí alguns se perderam nesse viés. Você chega no consultório com um problema e a pessoa quer te vender um procedimento estético e não quer nem te ajudar, às vezes, a resolver aquela questão importante. Foi isso que a gente viveu aqui na minha casa. E essa pessoa, essa profissional aqui de Goiânia, ela é maravilhosa, chama doutora Amanda. Teve um momento que eu levei os meus produtos para ela dar, assim, bater o martelo, sabe? E ela falou: em time que está ganhando, não se mexe. Os produtos são incríveis. E um dos que ela pediu, assim, traz pra eu ver, era a vitamina C. Né? Ela queria ler, saber de composição, e assim, super elogiou, gente. Então, os nossos produtos, eles são incríveis, acredite nisso, tá? Bom, depois disso a gente tem o quê, gente? O corretor de tom de ácido ferúlico e niacinamida. De novo, a niacinamida também está na linha Time 3D, assim como o resveratrol. Mas lembra, aqui é um punch, assim, né? De bastante entrega de produtos de alta pureza, de alta concentração. Então, aqui a niacinamida vai fazer o quê, gente? Uniformizar o tom da pele. Tudo que a mulherada quer é pele lisinha e sem mancha, gente. Então, o ácido ferúlico, ele é um potente antioxidante, ele ajuda a prevenir a formação de radicais livres na pele. E além disso, ele ainda tem também aminoácidos vegetais que melhoram significativamente a luminosidade da pele.
Posso dar uma diquinha, Lô, que eu falo quando eu vou falar do ácido ferúlico? Que a mancha, ela é a melanina agrupada de forma desordenada e por ter se agrupado, ela criou essa manchinha. E o ácido ferúlico, ele vai vir e vai começar a desagrupar essa manchinha, né? A melanina, e esse desagrupar é que vai amenizar o aspecto da mancha. Então, quando você traz essa informação para o cliente, ela começa a entender qual que o mecanismo do produto na mancha e ela começa a entender o porquê da palavra amenizar e não acabar. Porque a Exatamente. melanina tá lá, é um composto, né, do nosso organismo. Então, a melanina agrupada de forma desordenada formou a mancha, e quando a gente vai usando, gradativamente essa melanina vai desagrupando, e isso traz a melhoria no aspecto da mancha, tá? Então, eu acho legal porque eu aprendi dessa forma, e quando eu trago isso para as minhas clientes, isso traz clareza, né, da Sim. forma da ação do produto. Inclusive, gente, essa é a grande diferença do ácido ferúlico e de toda a nossa linha, né? Time-wise, para o ácido, para os ácidos mais comuns que a gente encontra por aí. Porque o ácido, ele vai clarear a mancha e onde não está manchado. O tempo todo, o que a niacinamida faz, que é também conhecida como vitamina B3, é uniformizar o tom da pele como um todo. Então, ele vai atuar na melanina, na mancha, clareando, uniformizando o tom da pele como um todo. Porque senão eu clareio a mancha, mas eu clareio em volta. E aí eu continuo tendo uma mancha ali, um contraste muito grande, né, de pigmento. Arrasou, Lê. Além disso, a gente tem aí, né, a ceramida, gente, o hidratante AH mais a ceramida, que é o ácido hialurônico, gente. Né? A gente sempre tem um queridinho do momento e por muito tempo o ácido hialurônico, assim, ele vai estar sempre em alta. Porque o que que ele faz, gente? Basicamente, ele é uma molécula capaz de reter a água dentro da célula por mais tempo. Então, mantendo a pele hidratada, firme, lisinha. E por seu alto potencial de hidratação, ele é bastante utilizado em produtos anti-idade, pois ajuda a deixar a pele com rugas menos visíveis. Já a ceramida, ela é um importante ingrediente que ajuda a reter a umidade da pele, melhorando a barreira de proteção. Gente, quando melhora a barreira de proteção, aumenta a imunidade da nossa pele. Então, as pessoas que são muito alérgicas, pele sensível, pele seca, torna-se naturalmente uma pele sensível. Muitas vezes ela precisa do hidratante de ácido hialurônico mais ceramida. E isso também é muito legal para quem tem pele oleosa. Gente, quem já pegou cliente aí, você vai fazer o teste de base. A mulher tá jurando que a pele dela é oleosa, gente, mas a base não vai. Um aspecto áspero, uma pele estranha, porque ela está é uma pele oleosa desidratada, porque ela não hidrata. E aí, como a pele dela é oleosa e ela não hidrata, ela tem o desconforto da oleosidade em alguns pontos e uma pele no geral áspera, grossa, opaca, precisando de hidratação. Então, eu tenho pele oleosa, minha pele não é mista, ela é oleosa, gente. E E até eu uma pele amo esse produto, morena. porque a gente consegue ter com essa base desculpa, ter com esse produto uma pele hidratada, mas sem que isso aumente a oleosidade. Um dos pontos na venda da base, meninas, em relação ao nosso produto, muitas clientes perguntam se a base, ela é uma base, eu não uso base porque marca muito as linhas de expressão, fica craquelada. Quem principalmente reclama de uma pele craquelada no uso da base, é a hora de indicar, né, o Booster Clinical Solution do hidratante, o H mais ceramida, para quê? Porque como ele traz uma hidratação até de forma assim instantânea, você passa, você já sente, né? Vai melhorar muito o aspecto da pele para quem tá usando a base e a base tá craquelando, né? Aí a gente pergunta: você tem hidratado sua pele? Ela hidrata uma vez na vida, quando ela lembra, não tem o hábito de hidratar. Então, trazer o booster, como ele é mais potente, eu acho, assim, eu tenho para mim que ele traz muito mais hidratação até do que o hidratante que a gente usa diariamente, né, Sim. Lô? Então, traz um resultado muito mais rápido. Então, é muito legal que ela comece a utilizar
esse booster e aí ela já vai ver uma diferença significativa nos resultados das maquiagens, né, que ela faz Sim. ultimamente em relação a não craquelar. E isso é muito importante, essa fala da Letícia sobre a pele, a maquiagem craquelar, porque muitas vezes a mulherada quer saber se a maquiagem é de qualidade ou se ela craquela. Eu falo, meu bem, é, quando a maquiagem craquela, muitas vezes ela está denunciando não a falta de qualidade do produto apenas, mas a sua falta de zelo e de rotina e de cuidado com a sua pele. Porque a denúncia é essa, né? A base ela é parte pigmento e parte água. Se você não hidrata a sua pele, você aplica o produto, a pele vai puxar toda a água ali daquele produto, vai ficar o quê? Só o pigmento sobre a pele. E aí, gente, é pele, aquele chão de sertão mesmo. Você vai conseguir ver todas as imperfeições, né? Todo o buraquinho do rosto nitidamente, tá? E aí, o próximo booster, que foi o último, o que chegou por último a essa família, é o peeling de PHA mais AHA. O que que ele faz, gente? Ele auxilia a renovação celular da pele com textura e luminosidade natural potencializada. Então, a gente vai ter o ácido glutâmico, que ajuda a melhorar a luminosidade e a aparência de textura da pele, removendo as células mortas e auxiliando a aceleração da renovação da camada superficial superior da pele. Guarda essa informação, gente. Superficial da camada superior. Então, ele é um peeling muito ok. É um peeling muito tranquilo de se indicar. E a gente tem o ácido glicólico, que vai o quê? Ajudar na esfoliação da pele e acelerar a renovação, removendo as células mortas em várias camadas da superfície, além de melhorar a luminosidade e a aparência da textura para suavidade geral. Então é o seguinte, gente. Vamos pensar aqui comigo. Imagina uma senhora, eu não vou nem falar uma idade, mas sei lá, acima dos 70 anos, uma senhora, né, que tá caminhando aí para uma pele mais fina, mais sensível. Você consegue imaginar essa senhorinha de pele bem fininha? Não sei se vocês já observaram, à medida que a gente amadurece, gente, a nossa densidade da pele como um todo diminui. É por isso que nos idosos, uma batidinha vira às vezes assim um machucado que você fala, meu Deus, como assim? O que que aconteceu? Eu trombei na parede. Que é isso? Não, foi só na quina. E aí aquela esfolada, assim, que parece que a pessoa, né, machucou de forma mais grave. E não, é só a textura da pele que vai ficando fina, a densidade diminui. E aí, imagina essa pele fininha de uma senhora idosa, extremamente vaidosa, que tá ali, né, na sua rotina de cuidados com a pele. Dá pra aplicar um microdermo nessa pele, gente? Esfoliação assim abrasiva, microdermo abrasão nessa pele, não dá, gente. Então, assim, de novo, lembra? Nós temos produtos e produtos de acordo com cada necessidade, com cada idade, com cada cenário. E aí, para essa pessoa, por exemplo, uma das coisas que a gente pode indicar é o peeling, tá? Então, o peeling aí da linha do booster, o peeling de ácido glutâmico e ácido glicólico, ok? Mas eu pedi para vocês guardarem essa informação porque esse é um dos grandes diferenciais do nosso peeling de PHA com o peeling que acaba de ser lançado esse mês pela Mary Kay. Porque, gente, é assim, é um peeling, vocês não estão entendendo, do poder do produto que foi lançado esse mês. Ele é incrível. Mas ele faz isso de uma forma muito segura, tá? Para as nossas clientes. É o maior nível de concentração que pode haver, né? Dentro dos produtos que a gente pode vender assim comumente, mas de forma muito segura, mas que vai exigir também muito do seu acompanhamento consultora, tá? Então, a gente vai ter uma mina de ouro nas mãos a partir desse produto. Mas a gente vai precisar acompanhar, saber orientar, saber conduzir as nossas clientes no uso deles, tá bom? Lu, a Gislaine queria tirar uma dúvida sobre. Ou pode Gente, falar, você quer Gi. falar? Ela falou no chat? Deixa eu ver. Opa, calma aí. Porque teve umas clientes da escola assim mais madura que falaram assim: ah, toda pele mais madura é seca.
Não tem nada a ver, né? Tem sim, Gi. À medida que a gente Eu falo assim, amadurece. mas falar que toda a pele madura é pele seca? Não, não. Ó, esse final de semana, no sábado, eu e a Thaís atendemos uma cliente, né, que até comprou alguns produtos e a pele dela é oleosa. Apesar de ela ser uma senhorinha, gente, cabeça branquinha, 100% branca, assim, uma idosa, tá? E pele oleosa ainda. Mas isso é fato que, no geral, à medida que a gente amadurece, a pele vai ficando mais seca. Porque a oleosidade também está relacionada a questões hormonais. Tá? Então, quem aí foi às vezes uma adolescente que teve pele muito oleosa, acneica, e quando essa fase passou, também passou com ela a oleosidade, a acne. Não acontece com todo mundo, né, gente? Infelizmente. Mas acontece com a maioria. Então, a Eu tenho uma oleosidade. consultora, Lô, que ela fez bariátrica e depois da bariátrica tudo mudou, inclusive a pele. Porque mudou a forma como ela produz, com certeza, e processa alguns hormônios, né? Algumas vitaminas, principalmente, né? No caso de uma bariátrica, a forma como ela absorve os nutrientes dos quais ela se alimenta. Então, tudo muda. Então, a pele pode mudar realmente muito, gente, após um tratamento de câncer. É muito comum. As pessoas tinham uma Nossa, pele verdade. antes, uma pele depois, um tipo de cabelo antes, um tipo de cabelo depois, a textura mesmo muda. Depois de uma bariátrica, por exemplo, que é um outro procedimento extremamente, né, invasivo, assim, abrupto, inclusive, né, para o organismo. Então, é tudo isso, gente, e principalmente as mulheres, né, nós somos puro hormônio, gente. Então, essas mudanças drásticas na nossa parte hormonal vão afetar com certeza a pele, o cabelo, né? Tudo isso vai sofrer os resultados, os impactos disso. E no geral, à medida que a gente amadurece, a pele vai ficando naturalmente mais seca e com isso ela fica também mais sensível, tá? E como escolher então o seu booster ideal? Primeira coisa, pergunte-se qual o principal ponto de atenção que você deseja tratar na sua pele. Então, a gente pode usar mais de um booster, mas é importante que a gente priorize aquilo que é mais importante na sua pele naquele momento. Por exemplo, meu foco é melhorar a aparência de linhas finas de expressão e hidratar a pele. Então, se primeiro vem essa questão das linhas finas, eu vou usar resveratrol, né, a vitamina C com resveratrol e depois a ceramida. Se eu quero mas se ao contrário, vamos supor que não, eu quero tratar as linhas finas, mas nesse momento a minha pele está muito seca, até porque mudanças climáticas, inclusive, também influenciam a nossa pele. Então, sei lá, aqui em Goiânia, no segundo semestre, a gente vive períodos de muita seca, do tempo, do clima muito seco, e isso impacta diretamente na nossa pele. Então, aí pode ser que às vezes no segundo semestre, eu que estou usando lá vitamina C e ceramida, inverta a ordem. Passe a aplicar a ceramida primeiro e depois o resveratrol. Né? Se a pessoa quer iluminar, uniformizar o tom da pele e hidratar, aí ela vai usar o ácido ferúlico e a ceramida. Ou se ela quer esfoliar a pele e hidratar, pode ser aí o peeling de PHA mais a ceramida. Então, a ceramida, inclusive, gente, ela é o único sérum que pode ser usado em conjuntinho com qualquer um dos outros, tá? E eu não lembro agora, eu confesso que me deu um bug aqui, mas tem dois ácidos, dois boosters que não podem ser usados juntos. Mas quando a gente fala juntos, é no mesmo momento de aplicação. Você até pode usar um de manhã e outro à noite, por exemplo, mas na mesma hora, não. Tá? Eu vou me certificar de qual é esse booster. Se não me engano, é o de ácido ferúlico aqui com o peeling, tá? Mas eu não tenho certeza, gente. Eu vou me certificar disso. O que que eu tenho certeza? Como vocês viram aí, o de ceramida, né, com ácido hialurônico, ele casa com qualquer um. Ele vai com qualquer um, ok? E mesmo que você queira usar, agora qualquer um deles você pode usar é, juntos, mas não necessariamente na mesma aplicação. Se não me engano, o PHA, o peeling, só pode ser aplicado ao mesmo tempo, no mesmo momento que a ceramida.
Mas se eu tô com foco em uniformizar o tom da pele, eu posso usar o ácido ferúlico com o PHA? Posso, mas em momentos diferentes. Por exemplo, grava isso, gente, pelo amor de Deus, essa é a parte mais importante, senão depois vai falar, a Lorena falou que pode, né? Vou usar o ácido ferúlico de manhã e vou usar o peeling à noite, entendeu? Mas nunca na mesma hora. Na mesma hora, não. Mas no mesmo dia, em momentos diferentes, ok, pode ser usado, tá bom? A gente ainda vai falar de mais alguns exemplos de protocolozinho aqui. A gente já tá caminhando para o final, tá bom? Bom, e o que que a gente tem aí como produtos complementares da linha TimeWise ainda, gente? Tá? Então a pessoa já tá usando o TimeWise e a gente ainda pode oferecer para ela o quê, gente? Um tônico hidratante TimeWise. Gente, esse é o único tônico que eu conheço da vida que ele tonifica e hidrata a pele. O que que o tônico faz, gente? Entre outras coisas, ele vai lá e tira aquele restinho de sujeira, de impureza que tinha lá no fundinho dos poros. E ele ajuda a equilibrar também o pH da pele, né? Para não deixar a pele nem muito ácida, nem muito básica. Ele controla o pH, tá? Ele vai minimizar a aparência de poros, por quê? O poro, imagina um poro é um Vzinho assim, gente. E aí, vai colocando, né? Imagina aqui, ó, um algodãozinho, ó. Isso aqui é sujeira, isso aqui é impureza, tá? Então, olha só, gente, esse é o tamanho, essa é a largura aqui, né, do poro dilatado, porque ele tá cheio de impurezas, de resíduos. Quando você tira com a ajuda de uma máscara, de um esfoliante ou de um tônico, a impureza, olha lá, a abertura do poro diminuiu. Por isso que a aparência dele fica menor. Ele fica menos visível, porque a abertura dele diminuiu. Um poro dilatado, cheio de sujeirinha. Tirei a sujeirinha, a abertura existe, o poro ainda tá lá, ó, tá aberto, tá transpirando, tá fazendo a regulação de temperatura do nosso corpo, né? Achei tão bonitinho esses dias. A Cleo tem 6 anos, falou assim pro Geraldo do nada: Papai, você sabe qual é o maior órgão do nosso corpo? É a pele, né? Porque a gente tá falando disso aqui. Então, olha só, diminuiu. Mas é isso que é uma das coisas que o tônico vai fazer também, tá? Então, só que esse tônico, gente, ele é anti-idade, ele é da linha Time-Wise e ele é hidratante. É uma boa forma de começar a trabalhar a hidratação com aquelas pessoas que têm aversão à hidratação. Sabe a sua cliente teimosa que tá lá com a pele seca, ao mesmo tempo com pontos de oleosidade, mas você fala de hidratar, ela não quer, não quer, não quer. Gente, o veredito é de quem? É do cliente, né? Essa frase é antiga, mas ela continua prevalecendo. O cliente sempre tem razão. Mas como o nosso papel é ajudá-lo a encontrar caminhos para solucionar o problema dele, a dor dele, o tônico hidratante é uma boa opção para começar a hidratar a pele de uma forma mais sutil, tá bom? Então ele vai hidratar e minimizar a aparência de poros, deixando a pele com aspecto saudável. Vai devolver a luminosidade da pele, auxilia na uniformização do tom e remove impurezas e resíduos deixados por maquiagem e poluição. Então, por quê, gente? Porque ele tem ácido hialurônico. Ele é um humectante poderoso que age como uma esponjinha na pele, ajudando a manter a hidratação e deixando com um aspecto mais suave, firme e saudável. Além disso, ele tem extrato de semente de lentilha e o extrato de folha de murta, que são duas plantas que ajudam na aparência dos poros e linhas finas. E de novo, gente, a niacinamida, que fortalece a barreira da pele, minimiza os efeitos dos raios UV e uniformiza o tom, mantendo a pele com aspecto saudável e luminoso. A Carita, né, que é maquiadora, ela fala que depois que ela descobriu esse tônico, gente, ela anda com ele pra cima e pra baixo, porque como ela é maquiadora, às vezes ela chega pra maquiar algumas pessoas pra uma ocasião especial, e a pessoa tá com a pele às vezes naquele dia irritada, vermelha, sensível. Ela aplica o tônico esse tônico hidratante da Time Wise para acalmar a pele antes de começar a maquiar. Porque peles sensíveis, quando você manipula muito a pele e a maquiagem passa por esse processo de depositar várias camadas de produtos ali, às vezes não manipular, a pele vai ficando ainda mais irritada, ainda mais sensível, né? A gente teve uma aula incrível também no Pink Day sobre como, né, dicas de como maquiar uma pele sensibilizada, né? Então,
Isso vai ajudar muito nessa a trazer essa tranquilidade para a pele, tá? Outro produto que a gente pode incluir aí na rotina de cuidados com a pele das nossas clientes depois do Time Wise 3D é a máscara facial hidratante Time Wise, né? Que tem aí, gente, 10 benefícios e é a única máscara que pode ser usada para dormir. Você pode usar ela por 10 minutos apenas ou após dormir. Gente, eu quase bebi isso daqui nos dias de praia, porque foi ficando todo mundo vermelho, pele irritada. Eu misturava ela com extremoliente, gente, ó. E foram todos. Porque criança é assim, gente. Segundo dia de praia já tava todo mundo aqui, até os adultos, né? Mas as crianças um pouco pior. Todo mundo vermelho, ardendo, né? E aí a gente foi tratando com a máscara renovadora em gel e o extremoliente, porque ela hidrata instantaneamente, purifica, desestressa, retém a umidade, nutre, refresca, firma, suaviza, minimiza poros, relaxa e acalma a pele. Gente, tudo isso porque ela tem o ácido hialurônico que vai ajudar na hidratação, o esqualano que promove uma pele macia e suave, vitamina E, que é um antioxidante que protege contra a contração dos radicais livres, e extrato de semente de castanha, que ajuda na firmeza e elasticidade da pele, além da niacinamida, que é a vitamina B3, que vai fortalecer a barreira cutânea, uniformizar o tom. Gente, maravilhosa, né? Temos também aí o sérum de vitamina C mais vitamina E, tá? Então, são vitamina C e E encapsuladas que conseguem potencializar a ação contra os radicais livres e o envelhecimento prematuro da pele. Esse produto apoia a produção de colágeno, melhora a elasticidade, combate os efeitos dos radicais livres e melhora a absorção em áreas difíceis de alcançar, tá? Então é vitamina C pura. Ela apoia a reparação natural da pele devido às suas propriedades antioxidantes. A gente tem o extrato de fruta amila, que é uma rica fonte de vitamina C com alta capacidade de antioxidante e a vitamina C solúvel em óleo, que foi adicionada na fórmula para atuar em áreas da pele de difícil acesso, melhorando a absorção e eficácia do produto. Então, gente, o que não falta são opções de diferentes texturas, de diferentes produtos, com diferentes preços, diferentes formas de aplicação, porque tem pessoas que vão detestar produtos muito umectantes, tem outras que vão amar produtos muito umectantes. Então, de novo, a gente vai aliar a necessidade da cliente, né, a dor dela, aquilo que aquilo que ela prefere, né? E as preferências dela, como por exemplo de textura de produto, que eu acabei de citar, porque às vezes isso vai mudar. A Letícia adora um produto melequentinho, eu já gosto do produto toque seco. Isso muda de pessoa para pessoa. E a gente tem também os diferentes preços, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar na hora de fazer uma indicação. Mas para fechar com chave de ouro aqui, o nosso encontro de hoje, vou deixar uma dica que é assim, a dica more quando a gente for indicar produtos de cuidados faciais. A gente sempre vai finalizar qualquer cuidados com a pele com a limpeza, certo? Então não importa se é a espuma da Repair, se é o creme de limpeza da Time Wise 3D, se é o gel de pele mate da linha Mary Kay, a gente sempre vai higienizar a pele. Eu brinquei na semana passada que antigamente eu poderia dar esse exemplo, né? Que ninguém encera uma casa suja, mas acho que hoje em dia nem todo mundo vai nem entender a comparação. Mas a gente não encera um carro sujo, por exemplo. Então a gente primeiro faz o quê? Higieniza, limpa, lava. Então sempre vai vir os géis ou produtos de limpeza. No dia em que a gente for promover a renovação celular, dar aquela ajudinha na renovação celular, seja com peeling físico, seja com peeling químico, ou seja aí, né, com as máscaras, a gente vai fazer isso logo em seguida com a pele limpinha, ok? Se não é dia nem de máscara, nem de peeling, o que que a gente já vai partir para o sérum. Tudo que é da textura mais líquida para a textura mais pastosa. Então guarda aí na cabecinha. Primeiro, se for o peeling de cristais, vai ter o passo um. Promove-se novamente o enxágue. Então, lavei com gel de limpeza, apliquei o passo um do microdermabrasão, que é a esfoliação. Depois de enxaguar a pele, eu vou aplicar o sérum restaurador, ok? Que é o passo 2 do microdermabrasão.
Mas se não for um microdermabrasão, grava o seguinte, gente, com a pele limpinha, eu vou aplicar tudo que é sérum, antes de tudo que é gel, antes de tudo que é creme. Então a textura mais fina para o mais denso, e sendo que quando a gente está falando de textura fininha, se eu tiver mais de um booster, por exemplo, eu vou priorizar sempre aquilo que é a minha maior dor, aquilo que eu quero resolver primeiro. Então, uma mancha, vou vir com ácido ferúlico antes, por exemplo, da hidratação, ok? Então, sempre é nessa ordem de prioridades. Então, tudo que é sérum vem antes de tudo que é gel. Por exemplo, gel de recuperação noturna. Ele é um gel, então ele vem depois dos sérums, né? Depois dos boosters, por exemplo. E depois do gel, a textura em creme, como por exemplo o nosso hidratante da linha Time Wise 3D, ok? Com essa dica, a gente encerra aqui o nosso encontro de hoje e vai ficar aí, gente, com gostinho de quero mais, porque o próximo slide, olha só, para vocês verem, gente, é porque realmente eu não posso extrapolar muito do horário em respeito a vocês, né? Hoje a gente até começou um pouco mais tarde, então o meu pedido já fica aí. Na próxima semana, 20 horas é um horário muito ok, mesmo para quem tem crianças, né? E precisa às vezes receber da volta da escola, dar banho, dar janta, dá tempo de fazer isso até às 20 horas, tá, gente? No dia do nosso encontro, dá aquela aceleradinha, prioriza isso para que 20 horas em ponto a gente possa começar o nosso encontro. A gente tem muita coisa bacana para entregar para vocês e muitas vezes não dá tempo. Então, olha só, gente, a partir do nosso próximo encontro, opa, fui demais. A gente já vai, ó, o nosso próximo slide já era isso, ó. Falar de rotinas, rotina antipoluição, dia, noite, e já entrar em protocolo, gente. Protocolo para manter a pele mate, protocolo para combater oleosidade, protocolo para prevenir linhas finas e linhas e rugas, protocolo para manchas, que é uniformizar o tom da pele, protocolo para pele desidratada. Gente, tem tudo aqui. Só que aí a gente vai precisar realmente de um pouco mais de tempo. A gente vai falar também das demais linhas da Mary Kay, como linha mate, a linha Time Wise Repair, que é para pele madura. A gente vai falar aí da linha masculina, desculpa, da linha de acne. Essa daqui precisa de uma atenção especial quando a gente for introduzir ela para as nossas clientes. E por fim, a linha masculina. E aí depois, né, já vem aí os treinamentos da nossa loção facial restauradora e do lançamento desse mês. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para ver acerca de produtos, né? A minha dica é que a gente, pelo menos no nosso próximo encontro, que ainda é dentro do mês de março, a gente fale aqui desse tema, porque em abril aí a gente já vai ter as novidades do mês, a gente não vai aguentar ali, né, pular esse encontro. Mas eu quero fazer esse convite, né? Traz a sua casca de bala, aquela sua amiga, aquela sua consultora que ou você cadastrou, ou que é aquelas, né, sua parceira de todos os momentos. Todo mundo tem uma casca de bala dentro da Mary Kay, gente. Convida ela e já fala com ela: olha, semana que vem eu preciso de você lá comigo. A gente só vai avaliar que eu e a Lê vamos ponderar, porque. O nosso encontro teoricamente seria no dia 31, mas 31 é fechamento do mês. Então, na semana que vem, às vezes a gente antecipe o nosso encontro para segunda-feira, se vocês concordarem, para que a gente possa ter mais um capítulo de produtos. Eu acho importante trazer esse embasamento para vocês. E apesar de estar tudo lá no site em sintonia, eu sei que como mãe, mulher, esposa e, né, desenvolvendo tantos papéis, a gente vai sendo levada pela rotina e se a gente não tiver esse compromisso aqui umas com as outras, a gente muitas vezes não estuda o que está lá no site disponível para qualquer um ver. Então, manter esse compromisso aqui com a Diri, né? Se você me disser, olha, Diri, preciso desse compromisso com você para eu avançar nos estudos dos produtos, a gente vai estar aqui na semana que vem, na segunda-feira, para seguir com mais um capítulo aí sobre produtos e avançar aí no nosso negócio, tá bom? Pode falar, Lê. Meninas, eu tenho certeza que vocês devem estar sendo aí questionadas muito na hora de falar da nossa base, se ela já tem proteção, né? Então, uma coisa que eu quero falar, a base da Mary Kay não tem protetor solar, mas a nossa rotina diária traz aí para nossa pele tudo que ela precisa, inclusive a proteção. Então, a base vai trazer uma proteção, sim, física. O pigmento traz uma proteção física para a nossa pele, né? Não é à toa que hoje em dia os dermatologistas indicam os protetores, os famosos protetores com cor. Então, realmente,
tá aqui nesse evento, né, nesse momento de reunião de unidade, faz toda a diferença, porque mesmo com alguns questionamentos, a gente consegue superar todas as nossas objeções diante dos nossos clientes e fazer com que eles passem a usar os nossos produtos tendo tranquilidade. Porque sabem que está sendo conduzido por uma consultora que traz aí informações que são importantes para o nosso dia a dia. Então, não deixe de pesquisar mesmo tudo que vocês tiverem dúvida, né, no nosso site, porque, gente, desde quando eu entrei na Mary Kay, a Mary Kay só está evoluindo, crescendo e trazendo cada vez mais informações, conteúdo. Então, muitas vezes, na palavra já diz que o homem ia perecer por falta de conhecimento, e nós estamos aí, ó, com tudo na palma das nossas mãos, né? E muitas vezes a gente deixa de vender mais por não ter acesso, assim, por falta de interesse, não é por não ter acesso, por falta de interesse de ir em busca de certas informações, tá? Então, qualquer coisa, pergunta pra Ai, Dini gente, não mesmo, né, aguento. Lô? Que a Deixa eu gente tá só aqui falar pra aqui, isso. fechar de forma inspiradora. A Letícia falou desse versículo, ele está em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em outras versões, tá? O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Em contrapartida, olha o que que fala em Provérbios 22:29. Viste um homem diligente naquilo que faz, dedicado naquilo que faz, perante a reis será posto. Em altos lugares você vai ser colocado, você vai ser reconhecida por um trabalho bem feito, por um trabalho de dedicação, por um trabalho de excelência. Pode ter certeza disso. É como eu disse aqui, a recompensa ela vai vir e isso é promessa. Gente, tá aqui, ó. Eu tinha anotado, registrado isso para aula que eu dei hoje à tarde, né, falando entre outras coisas sobre empreendedorismo. Então, gente, ó, parabéns por estarem aqui até agora. Vocês já são parte da nata da Mary Kay do Brasil, que se dedica, que se empenha, que se qualifica e se profissionaliza, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Semana Ótimo restinho de abençoada. semana para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo.